Graças a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode ficar sentado, eu só gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Eu estou no mistério hoje com o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, hein? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Capítulo de número 7. A partir do versículo de número 36. Que ela acabou de falar. Não, Dorival, o senhor não ouve o hino do J. Neto aqui no rosto de Cristo? O senhor ouve aquele hino do J. Neto que fala o rosto de Cristo? Sempre que eu leio a história de Cristo. Não trouxe? Que pena. Esse hino é muito lindo. Deixa eu só pôr aqui, eu preciso marcar aqui. Aleluia. Quantos acharam? Posso dizer amém? Amém. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-os com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. Amado Deus e eterno Pai, nós te rendemos graça, louvor e exaltação nessa oportunidade. Senhor, nós precisamos, queremos ouvir a sua voz e a sua palavra, que nos liberta, que nos transforma, que nos edifica, que nos exalta, mas também nos consola. Senhor, fala com a tua igreja nessa noite. Fala segundo o teu querer e a tua vontade, que a tua palavra venha quebrando, Senhor, as barreiras, os impedimentos que existem em nossa vida, de nos achegar
chegarmos até o Senhor. Nos coloca no centro da sua vontade, para que o teu nome continue sendo glorificado, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou só tirar esse vaso daqui, porque eu prego e eu fico andando, só para não me atrapalhar e eu não chutar esse vaso, amém? Ô, glória, desse jeito. Deus abençoe sua vida. Segundo a palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, a Bíblia está relatando um fato, uma situação ocorrida naqueles tempos, no período em que Jesus estava preparando seus discípulos. A Bíblia está declarando sobre um fato que Jesus, vindo de uma sequência de trabalhos e de milagres que ele estava operando, Jesus acaba de sair de Naim, aonde ele acabara de ressuscitar o filho de uma mulher que viúva, mãe de um único filho. E como se isso não bastasse, se você voltar um pouquinho, você vai ver que Jesus faz uma obra na vida de alguém chamado centurião de Cafarnaum. Se você voltar um pouquinho mais, você vai ver o Sermão da Montanha, eles são dos 12, a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas, Jesus, que é o Jesus, o Senhor do sábado, acerca do jejum, a cura de um leproso, a cura de um paralítico. Jesus é expulso de Nazaré, a cura de um endemoniado de Cafarnaum, a pesca maravilhosa e os milagres que Jesus havia fazendo. Jesus vem de uma sequência de situação, de fatos e de ocorrências que eram notórias e evidentes. Jesus não estava vindo de uma situação oculta, ou omissa, ou anônima. Jesus não estava vivendo um momento de anonimato da sua vida. Jesus estava vivendo o maior momento de evidência no seu ministério. E quando a Bíblia vai nos relatar aqui em Lucas 7, versículo 36, e rogou-lhe, em outras traduções vai dizer, e pediu e convidou um dos fariseus que Jesus fosse comer à sua casa. Escute bem isso, toda atenção é pouca nesse momento para que você possa entender o que Deus quer falar ao seu coração. Jesus estava vindo de um momento de evidência. Olha aí. Um momento de glória, de fama e de glamour. Mas Jesus sabia que toda honra e toda glória era dada ao Pai, porque ele estava vivendo um período como homem, ensinando os discípulos que como homem era possível ser fiel e retribuir a Deus todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória e toda majestade. E Jesus vem num período como esse. E um certo fariseu chamado Simão convida Jesus para um momento de banquete em sua casa, para um momento de comer em sua casa. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Existem pessoas nos nossos dias que, por saber que Jesus, que Deus está em evidência, e que o reinado dele não é um reinado de anonimato, não é um reinado de apostasia e de coisas fúteis, mas sim um reino que perdura para todo sempre, um reino que é soberano, um reino que sempre está em evidência, um reino que sempre é notório, um reino que não é invisível, mas visível a todos os olhos, devido ao fato das suas ocorrências por grandes milagres e grandes feitos no meio do povo. Então, às vezes, como fariseu, alguém convida Jesus para comer, jantar, almoçar ou passar em sua casa, Vanessa. Mas infelizmente existem pessoas que não estão convidando Jesus porque conhece e precisa daquilo que Jesus é e pode fazer, e aquilo que Jesus sempre vai ser na nossa vida. É que ele precisa de alguns minutos de fama. Ele
evidência. E se Jesus está em evidência, alguma coisa Ele pode me oferecer. Glória a Deus. Aleluia. Nunca convide Jesus por conveniência. Esse fariseu não convidou Jesus porque ele reconhecia quem ele era. O fariseu não convidou Jesus para comer a sua casa porque ele precisava ser transformado e mudado pelo poder da palavra que Jesus tinha. Esse fariseu não convidou Jesus porque ele sabia: eu preciso ser sarado da minha alma e do meu espírito. Ele convidou Jesus porque era bom, era algo valioso aos olhos daquela sociedade saber que Jesus estava comendo na sua casa. É Deus. E eu pergunto a você: Jesus está comendo na sua casa por conveniência ou porque você realmente precisa dele na sua vida? Eita, Jeová. E a Bíblia vai relatar que quando Jesus entra, isso é muito sério, pastor Elias, que quando Jesus entra, Jesus faz o quê? Ele se assenta. Mas de repente, Jesus, quando entra, sabendo a intenção do coração do fariseu, e se assenta à mesa, de repente, um outro cenário aparece. Uma nova história acontece. Um novo momento vai surgir. Adentra pela porta alguém. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. Se você pegar uma outra tradução, a tradução da Bíblia Viva, que é uma linguagem atual, vai dizer: e uma mulher prostituta. E ela vai dizer: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, uma prostituta, ela entra. Essa mulher entra à casa deste fariseu. Ela levou consigo um vaso de alabastro com unguento. Eu fico tentando imaginar a cena séria. O fariseu preocupado com os seus convidados, irmã Geni, porque Jesus era uma pessoa notória. Era um convidado que muitos queriam porque ele estava em evidência. E o fariseu distraído, preocupado com tantas outras coisas. É Jeová. Quando aquela mulher entra, como talvez fosse esse momento, Jesus ali assentado à mesa do fariseu, e o povo todo preocupado, olhando para ver o que é que ia acontecer, o fariseu pensando o que é que ele ganharia com aquela presença, quando de repente uma mulher da cidade entra pela casa de Simão com um vaso de cheio do quê? Unguento. Era comum e era tradicional naquela época, naquele local, esses vasos serem carregados em seus pescoços. As mulheres que carregavam os vasos, elas traziam eles no seu pescoço. Duas coisas eu vejo em evidência, Leila, nessa situação. A primeira delas, o primeiro fato em evidência, quando essa mulher entra na casa de Simão, duas coisas são notórias e visíveis. Uma mulher com um vaso, e que possivelmente ele fosse transparente, para que fosse notado que dentro dele tinha unguento e não água. Então duas situações eram visíveis: uma mulher pecadora, prostituta, e a outra era o vaso que ela carregava cheio de unguento. Mas eles de imediato não olharam o vaso cheio de unguento, Beth. A primeira coisa que o fariseu dentro de si pensa: ela é uma pecadora, ela é uma prostituta. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, chegando por detrás de Jesus aos seus pés, ela chorava. Ela começou a regar os pés de Jesus com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Aquilo que o fariseu, aquilo que Simão não havia reconhecido em Jesus, aquela mulher
porque era muito caro. Aí eu venho um pouquinho sobre aquilo que o pastor Alexandre falou. O que é que nós estamos ofertando e entregando a Deus? Aquela mulher entregou algo caro e precioso. Será que nós estamos servindo a Deus por conveniência ou porque sabemos que nós temos que dar algo bom, excelente, valioso e precioso, que deve ser derramado aos pés dele a todo momento, a todo instante, que é o meu louvor, que é a sua adoração, que é a glória e a exaltação a ele, a sua oferta, o seu tempo, o seu dízimo, a sua adoração, o seu louvor, a sua obediência e a sua dedicação. Aquela mulher sabia o que ela estava oferecendo, porque ela sabia quem ela era. Olha o detalhe, a Bíblia diz que é uma mulher daquela cidade. Jesus acaba de sair de Naim, e quando ele entra na casa de Simão, na casa desse fariseu, essa mulher entra. E quando Simão olha e dentro de si ele diz: é uma prostituta, é uma pecadora, com certeza todo mundo conhecia quem ela era. A coisa mais difícil que tem, e eu quero já começar a dizer a você aquilo que o Espírito de Deus falou comigo nessa tarde. Antes do pastor Elias me ligar perguntando se eu ia ministrar, Deus já tinha me acordado, eu deitei para dormir à tarde. E falei para o Alexandre: eu preciso anotar o que Deus falou comigo. Tainá estava até em casa. Eu falei, e Deus me deu um tema da mensagem exatamente assim: levantando um altar de adoração no local de vergonha e acusação. Aleluia. Escute isso: levantando um altar em adoração no local de vergonha e acusação. Porque aquela mulher era conhecida, aquela mulher tinha uma fama. Quando ela, eu até estou arrepiada, quando aquela mulher entrou, as pessoas olharam, não tendo coragem de dizer diretamente a Jesus quem ela era, mas dentro de si eles pensaram: é uma pecadora. Simão dentro de si pensou: se ele realmente fosse profeta, ele ia saber que ela era uma pecadora. Ei! No momento que você é conhecida como você era, é o momento mais difícil de realmente você se levantar e adorar a Deus e quebrar esse vaso, se prostrar aos pés de Jesus, no meio da vergonha, no meio da acusação. Mas é aí, onde você foi envergonhado, aonde você foi humilhado, aonde você foi acusado, aonde você não era nada, aonde conheciam você como um Zé Ninguém, a Maria não sei das quantas, a prostituta, o bebum, o cachaceiro, o idólatra, o feiticeiro. É aí que Deus quer honrar a sua adoração. E o problema é que os crentes hoje, não vou, porque ele sabe quem eu era. Você era, agora quebra o vaso e levanta o altar de adoração, aonde era vergonha e acusação. Jesus está te chamando. Como é difícil você ser alguém. Aí eu vou um pouquinho para a escola bíblica de Lote Odete. Quem vai testemunhar do que você foi, o que você passou a ser depois do alabastro, vaso, unguento derramado, é Cristo. É desse jeito, Pai. A Bíblia relata que enquanto eles pensavam e diziam em pensamento entre si: é uma prostituta, é uma pecadora. É Deus, aleluia. Nós sabemos quem ela é. Eu sei com quem que ela andou. Eu sei com quem ela dormia. Ela traiu a fulana com o marido da ciclana. Fala, Deus. Ele era um mentiroso que roubava. Será que ele mudou? Quantas vezes as pessoas nos veem de uma forma, quantas vezes nós julgamos alguém que já caiu tantas vezes, milhões e milhões de vezes, e aí quando nós vemos de novo aos pés de Jesus, na presença de Jesus, a gente mesmo diz: isso é fogo de palha, não vai durar muito tempo. É desse jeito, gente. Espera só um pouquinho e você vai ver se não cai de novo. Meu Deus. Eu estou falando do que Deus
Deus falou comigo, porque eu já disse isso. Meu Deus. Não vai não. Isso daí não muda mais não. É dessa hora que Jesus gosta. Porque quando a gente para dentro de nós e que a gente fala assim, se ele fosse profeta, ele ia saber que tipo de mulher ela é. Você acha que isso daí vai mudar? Aí Jesus dentro dele, ele olha para Simão e diz assim, olha que coisa linda que Jesus é. Jesus é lindo. Meu Deus. Ah, Deus. Eu tenho que ler isso. Aleluia. Versículo de número 39. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Eita Deus. E ele disse, dize-a, mestre. Simão estava querendo dizer, Jesus não conhece quem ela é. Meu Deus. E às vezes a pessoa chega dentro da igreja pelo passado, pelas atitudes, até de ontem, tá? A gente olha e fala assim, estava ontem ali, ó, fumando maconha na esquina, eu vi, e tá aqui hoje. Estava ontem ali, ó, na esquina com a outra menina, eu vi. É bem assim que a gente faz. Eu estou falando do que Deus falou comigo. Meu Deus. Simão estava tão distraído com o seu pensamento, preocupado em pensar a respeito do que a mulher era, que Jesus diz para ele assim, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te dizer uma coisa tenho a dizer-te. Ele mais que depressa, diga, mestre. Jesus começa. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, muito esperto, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Jesus volta para a mulher. Quando Simão, dentro de si, faz uma pergunta, mesmo que não saindo da sua boca, Jesus, como profeta, conhecendo a mim e a você, aquela mulher, e conhecendo a Simão, Jesus já tinha escutado, ouvido a pergunta de Simão. Será que ele não sabe que ela é uma pecadora? Jesus volta a ele e diz, eu tenho algo a te dizer. Ele, distraído com o seu pensamento, sei lá o que ele pensou, Dex, será que Jesus vai me honrar em alguma coisa? Será que ele vai me destacar agora na reunião da minha casa e na festa, a respeito daquilo que eu sou? Porque eu sou alguém importante, eu sou um fariseu, eu sou alguém da sociedade, que preciso ser notado, e não foi a menos que isso que eu chamei ele aqui, para que eu seja notado. E aí Jesus diz para ele, eu tenho uma coisa a te dizer. Quando você está disposto a perguntar ou falar para Jesus o que o outro é ou faz, eu e você precisamos estar dispostos a ouvir o que Jesus vai dizer, o que eu e você não somos e não fazemos. É verdade, Deus. Eu vou repetir isso porque isso é muito sério. Meu Deus. Quando eu me disponibilizo a dizer de alguém o que ele não é, o que ele é, ou o que ele está fazendo, eu tenho que estar disposto a ouvir de Jesus o que eu não sou e o que eu não faço. Jesus. Jesus começa. Primeiro Jesus diz a ele, existia 2 pessoas, 2 situações. Um devia 50 e o outro devia 500. Um devia mais, o outro devia menos. E os 2 foram perdoados. Quem ficou mais agradecido, Simão?
mulher são perdoados neste momento. E aí eu pergunto a você, tem gente que se avalia, se julga e se analisa, porque não, eu devo menos porque eu não bebi, eu não fumei, eu não adulterei, eu não sei o que, eu não sei o que lá. O outro às vezes se julga, não, eu tenho que ser mais perdoado porque eu bebia, eu fumava, eu traficava, eu roubei, eu matei, eu já fui preso, eu já menti, eu já fiz tantas coisas. Mas nesse contexto eu quero dizer a mim e a você o que Cristo está querendo nos ensinar. Você e nem eu poderíamos pagar a dívida que tínhamos com Ele. Então pouco importa se você devia mais ou se você devia menos, você não podia pagar. Jesus. Que diferença tem? Que diferença tem da quantidade de pecado e da qualidade ou da sei lá o que do pecado? O que importa é que nem eu e nem você podemos pagar esse preço. E quem pagou por mim e por você foi Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Foi Ele quem pagou. Jesus estava deixando bem claro para Simão: não me importa quanto deve, não me importa quem deve mais, quem deve menos, quem erra mais e quem erra menos, não me importa quem pecou mais e quem pecou menos, não me importa quem desviou mais, quem desviou menos, não me importa quem adora mais, quem adora menos. O que importa é que você e nem ele poderiam pagar o preço. Jesus pagou esse valor. E ele estava querendo deixar bem claro: você agora julgou o bem, porque até agora você está julgando uma causa que você não conhece. Tem gente que às vezes está dizendo a você: por que você está indo na igreja e você não muda? Você está envergonhando o evangelho. Era isso que Simão estava querendo dizer. Era isso que Simão estava pensando dentro dele. Eu não sei para que ela está aqui ungindo Jesus, porque daqui a pouco ela vai sair e vai andar com outro homem. Jesus amado. E quantas pessoas, quantas vezes nós prestamos um culto, a gente vem para a igreja e adora e recolhe oferta e ora por cura e ora por milagre. Ei, você está vindo a servir a Jesus por conveniência, porque você precisa que Ele passe um momento na sua casa e simplesmente te leve a cura, te dê um carro novo, te dê uma casa nova e depois você pode despedir Jesus, ou porque você precisa dele todos os dias da sua vida. E aí queremos dizer, quantas vezes nós mesmos ficamos abalados e queremos julgar o outro. Hoje ele está e amanhã ele não vai vir, não. Você vai ver, isso aí é fogo de palha. Jesus, depois que faz isso e que ele faz essa parábola falando a Simão, dizendo o que verdadeiramente ele é e que só ele poderia pagar, Jesus diz para ele: agora você está disposto a ouvir o que eu tenho a te dizer? Até agora você pensou, até agora você julgou, mas agora eu vou falar o que você precisa ouvir. E olha o interessante, essa mulher em nenhum momento você vê a Bíblia dizendo que ela abriu a sua boca para tentar a autodefesa. Fala mesmo. E tem gente que toda vez que é acusado procura se defender. Tem gente que toda vez que é perseguido tenta mostrar a verdade que está em oculto. Jesus está à mesa e é Ele que pagou o preço pelo teu pecado. A defesa virá dele. Fica tranquilo, fica em paz. Jesus começa dizendo a ele: então tá bom, você está reclamando, você está falando de uma atitude de adoração que essa mulher teve a mim. Então agora eu quero te fazer algumas perguntas, Simão. Vês tu essa mulher? Você está vendo? Jesus estava dizendo para ela: você está vendo só o superficial e o que ela era. Eu estou enxergando essa mulher por dentro, o que ela vai ser a partir de hoje, que ela me convidou para estar na vida dela. Aí Jesus começa: entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Eu não posso parar, vai dar 9 horas, mas eu preciso terminar. Eu entrei na sua casa e não me deste água para os pés. Era uma tradição, porque quando um convidado de honra chegava à casa de alguém, os seus pés eram lavados, porque ele vinha de viagem em terra cansado, e ele estava querendo dizer:
agora é meu hóspede. E você pode permanecer na minha casa o tempo que você quiser. Jesus estava dizendo para Simão: você não cumpriu nem a tradição. Você me queria na tua casa por conveniência, porque você nem lavou o meu pé, dizendo: você pode se hospedar na minha casa. Mas essa mulher, desde que eu entrei, ela não para de chorar aos meus pés. Ela não para de enxugar com os cabelos. Ela está dizendo: eu não quero você como visita. Eu não quero a tua presença temporariamente. Eu quero o Senhor para a vida toda, dentro de mim, na minha vida, na minha casa, no meu lar, no meu pensamento, em todos os atos da minha vida. Quando ela lavava os pés de Jesus, com toda intensidade, chorando, ela estava dizendo: fica na minha vida, permaneça em mim, porque se o Senhor permanecer em mim, eu nunca mais vou ser o que eles estão pensando. Eu nunca mais vou ser falada como eles estão dizendo. Jesus continua: aperta o cinto, Simão. Aperta o cinto que eu vou continuar falando o que você estava disposto a falar, mas não sei se você está disposto a ouvir. Meu Deus. Aí Jesus diz para ele: não me deste ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Era o costume também, em sinal de comunhão, falando na escola bíblica ontem, que quando você senta à mesa, você está abrindo a sua intimidade, você está fazendo aliança e tendo comunhão com aquele que está na sua casa. Jesus estava dizendo para ele: você não teve comunhão comigo, você não me quer como hospedeiro na sua casa, você não me beijou dizendo que eu sou bem-vindo e que você tem comunhão comigo. Olha o detalhe, isso é muito sério e muito importante. O beijo, você beija alguém que você não conhece? O beijo tem uma profundidade. O namorado, ele beija a namorada a partir do momento que ele começa a firmar um compromisso com ela, sim ou não? E aí ele beija, ele vai passando o tempo, ele começa a enxergar os defeitos. O beijo fala de amor, de cumplicidade, de conhecimento. O sopro, Deus quando nos criou, a Bíblia diz que o Espírito de Deus foi soprado sobre as nossas narinas e assim nós tivemos o fôlego de vida. Deus estava dizendo: eu estou dando um pouco de mim para vocês. Eu estou enchendo vocês com um pouco do que eu sou. O beijo não assopra, o beijo suga. Faça isso que você vai entender. Assopre, beije. Você sente que a sua bochecha suga. Preste atenção porque isso é sério. Usa mesmo. Quando era ser beijado, Jesus estava dizendo para Simão: você não me beijou porque você não está querendo me dar nada de você e nem querendo sugar nada de mim. Jesus estava dizendo: essa mulher não cansa de me beijar porque ela sabe que quando ela suga, virtude sai de mim, glória sai de mim, milagre sai de mim, unção sai de mim, e o que ela precisa está em mim. Ei, não deixe qualquer um te beijar, porque quando ele te beija, ele está sugando algo de você. E tem gente que te beija querendo sugar e dizendo: eu quero um pouco do que você é. Eu quero um pouco do que você faz. O beijo de Judas não era o beijo dessa mulher que queria os valores de Cristo. Judas estava beijando Jesus porque ele estava irado. Eu quero ser você. Eu quero fazer o que você faz. Eu quero estar o que você é. Tem gente que te beija porque ela quer estar no seu lugar, porque ela quer destruir
Deus construiu para a igreja dele. É, Jesus. Ele estava querendo sugar e dizendo: com esse beijo eu arranco a sua autoridade. Ele achou: com esse beijo eu arranco a sua autoridade. Com esse beijo eu te entrego à morte. Só que Judas não sabia que Jesus, ele tinha vida, e que ainda que ele beijou e sugou, aquela mulher estava preparando Jesus para o dia da traição. Ela estava dizendo: eu sei que vai vir algo do Senhor. E quando Cristo morre e ele ressuscita, ela estava dizendo: eu suquei a ressurreição para a minha vida. Eu suquei uma nova vida. Eu suquei uma nova oportunidade. Eu não perdi tempo. Aleluia. Meu Deus. Não deixe qualquer um te beijar. Tem muita gente passando por você, mas querida, está querendo sugar o que Deus te deu. Tem muita gente que começa assim: você é linda, amada, te amo, pastor, o Senhor é homem de Deus. Pastor, conte comigo porque você precisar. Está só te sugando, ó. Misericórdia. Desse jeito. Tem gente que está te beijando. Não é porque ela quer desfrutar do que Deus é na sua vida, não. É porque ela quer desconstruir o que Deus está fazendo na sua vida. Tem muita gente que beija você, e aí no momento que a intimidade vai chegando, aí o namorado, ou o marido, ou a amiga diz assim: não gosto do jeito que você adora. Não gosto da forma que você fala muito alto. Ela está querendo tirar a sua personalidade como igreja. É, Jesus. Meu Deus. Eu não gosto do jeito que você canta. Não gosto. Ela quer desconstruir o que você é. E ninguém desconstrói o que Deus construiu. Você precisa aprender a ser o que você é. Goste de quem gostar, toma quem doer. Você é o que Deus construiu. Adore quietinho, adore de pé, adore chorando, adore batendo palma, adore rodopiando, adore dando cambalhota, mas seja o que Deus te construiu. E tem gente querendo desconstruir o que Deus constrói. Talvez você já tenha até parado. Ah, mas eu gostava de ir para o monte e falar para mim: querido, estou falando para o seu bem. Para que tanto monte? Está querendo desconstruir o que Deus falou em você. Mas para que tanto dízimo? Está querendo desconstruir em você aquilo que Deus deixou. Eu abençoarei a sua vida. Eu repreenderei o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Quando vocês trouxerem todos os seus bens, todas as suas fazendas, todas as suas riquezas, tudo que é meu, a casa do tesouro, estão querendo desconstruir de você aquilo que Deus está construindo. Mas para que a mocidade vai ensaiar de novo? Eu não gosto daquele hino que eles cantam, é tão morno. Estão querendo desconstruir o que Deus está construindo em vocês. E eu não gosto quando o pastor fala de dízimo. Eu não gosto quando o culto passa das 9. Ai, eu não gosto da sua voz louvando. Ai, eu não gosto de você fazendo a voz do Jotané. Ei, estão querendo desconstruir o que você construiu. Você era um ser independente, criado por Deus, e tem a sua personalidade. E é na sua personalidade que Deus quer agir e fazer notório o nome dele. Seja quem você é. Seja quem você é. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia. Jesus fala para ele: não acabei. Você não lavou meu pé, não me quer na sua vida. Você só me quer por um período. Você só me quer quando eu te dou bênção, quando eu te dou carro, quando eu te dou cura, quando o culto tem festividade, quando você
pela vida, você não quer. Você está querendo sugar oportunidades para serem criadas porque o teu nome venha a ser glorificado. E Jesus dizia para ele, em outras palavras, a glória de Deus, a glória do meu Pai e a minha glória é só um ano de vida. Jesus vira para ele e diz: não me deste ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés.